Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Sempre agradecendo o carinho da audiência e vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gol de Lucas Cândido, Ponte volta a vencer na Série C. Macaca derrotou o Maringá por 1-0 e se manteve invicta fora de casa na competição. Ponte segue na vice-liderança, mas agora com 6 pontos de vantagem para o primeiro time fora do G8. Equipe alvinegra volta a campo segunda-feira que vem contra o Tombense no Majestoso. Com mais um de Brunão, Guarani derrota o CSA por 1-0 no Brinco e chega à terceira vitória consecutiva na Série C. Com o resultado, o Bugre sobe para a 9ª colocação e fica somente a 1 ponto de distância do 8º colocado Brusque. Após 2 jogos no Brinco de Ouro, o Bugre viaja ao Paraná na próxima rodada para enfrentar o Londrina, domingo no Estádio do Café. Palmeiras elimina o Botafogo com um belo gol de Paulinho e está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Atacante entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória do Verdão por 1-0 na Filadélfia. Próximo jogo do Alviverde será contra o Chelsea. Renato Paiva é demitido do Botafogo menos de 48 horas depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes. O clube anunciou a demissão do treinador na madrugada desta segunda, através de uma nota oficial, e inicia a busca por um novo comandante. Gabriel Bortoleto quebra jejum brasileiro na Fórmula 1 e conquista seus primeiros pontos na Áustria. Após 11 corridas, ele conseguiu somar 4 pontos, um feito significativo para sua carreira. Última vez que um brasileiro havia pontuado na Fórmula 1 tinha sido em 2017 com Felipe Massa. Bandeirantes. Mande sua mensagem para cá, 971021493. É o WhatsApp que está à sua disposição. Mensagem de texto, por gentileza, tá bom? Já voltamos. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Antigamente é que era bom. Era nada. Bom é hoje que essa NASA tá toda digital. Você resolve tudo de onde estiver. Já viu o novo site, o novo aplicativo? Tá muito mais fácil de achar o que a gente quer. E o atendimento pelo WhatsApp tá show. Anota aí, 0800 77 21195. E tem mais. A Sanasa agora manda SMS sempre que tiver manutenção no seu bairro. Bom era o passado? E nada. Bom é isso. A Sanasa e o futuro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Bayern de Munique e Flamengo Mundial de Clubes. Partida realizada em Miami neste domingo com a vitória do Bayern pelo placar de 4-2. O time alemão segue na competição, o Flamengo está eliminado nas oitavas de final. O jogo 4-2, portanto, para o Bayern. O Flamengo jogou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, depois Ayrton Lucas, Pulgar, depois Alan, Jorginho, depois De La Cruz, Arrascaeta, depois Bruno Henrique, Gerson, depois Wallace Ian,
Luiz Araújo e La Plata, Gonzalo Plata, o técnico Felipe Luiz. O Bayern de Munique de Neuer no gol, Leimer, depois Boé, Upamecano, e Tachinitz, Kimmich, Goretzka, depois Pavlovic, Gnabry, depois Musiala, Olise e Coman, depois Sané, Ken e Miller, a equipe do técnico Kompany. Os gols do jogo. Tivemos a primeira chance, o primeiro gol, né? Foi realmente do Bayern, gol contra do Pulgar. O Ken ampliou a 9 minutos. Gerson diminuiu para o Flamengo a 32. Ainda no primeiro tempo, o Goretzka colocou o Bayern de novo, né, em vantagem, uma boa vantagem. Jorginho diminuiu, cobrando o pênalti para o Flamengo a 9 minutos. Mas o Harry Kane diminuiu e fez, né, o gol decisivo, aí o quarto gol, o gol que definiu a vitória a 27 minutos do segundo tempo. Vitória, portanto, do Bayern 4-2. O jogo foi realizado em Miami com a arbitragem do Michael Oliver da Inglaterra. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, estamos aqui a serviço do rádio, falando com nossos ouvintes. Estou aqui ao lado do nosso Capucci, do Leandro. Som e imagem para você, com qualidade. Parabéns pela condução de meia hora de programa e você fala tudo que gostamos de ouvir. Muito obrigado. Sou pontepretano, gostaria de saber de você, ou se você apostaria no Gé. Como o homem piorou muito na sua volta, um poste autêntico, José Inácio de Praia Grande. O desempenho do time, Zé Inácio, não tá legal. E o time não pode ficar sem o Elvis dentro do campo. Desculpa, eu respeito o treinador, mas não... Sinceramente, eu não consigo entender. O desempenho da Ponte não tá legal, mas tá ganhando jogos, né? Então, vamos em frente. É por isso que sou a favor da regulamentação da internet. Isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui também não. Assisti meu Bugre contra o CSA. Meu Deus, que time horroroso. Será que vai dar liga? Grande abraço. Renato Grácia, ou Renato Bugrino. Ô Renato, não sei. Eu também, o segundo tempo me assustou. Tudo bem que o adversário foi, né, um adversário mais competente, mas o desempenho do Guarani também não foi bom, não. O resultado foi. Vamos em frente. CH Batata de Rio Preto, manda um abraço pro grande Fábio, o maior vigilante de Souzas. Esse é fera, hein? CH, novamente esses pernas de pau não jogaram nada e a Ponte só ganhou por um aborto do destino e graças ao nosso goleiro, que é um excelente profissional. Batata, eu sou obrigado a concordar com você. Assisti ontem Caxias e Ituano. Normalizar a baixa qualidade do futebol apresentado pela Ponte poderá custar caro nas fases seguintes. Paulo, Jacumã, Conde da Paraíba. Eu penso também como você, Paulo. Por isso que toda hora eu estou debatendo aqui desempenho. Eu não sou comentarista de resultado. Eu tenho que assistir o jogo e passar para vocês, que são nossos ouvintes, a impressão do jogo e do que está sendo produzido. E eu confesso, tecnicamente falando, em organização, que a Ponte está apresentando é muito pouco. Se isso vai ser suficiente para subir, eu não sei. Não tenho bola de cristal. Mas que é preocupante, o desempenho do Guarani também não foi bom não, viu? Só para deixar registrado. Boa semana a todos vocês. E o Bugre viu o jogo, mas ainda acho que dá para melhorar. A defesa às vezes dá um branco. Tem que conversar mais. Mas o resultado foi bom. Donizete, Jardim Conceição. Amigo CH, amanhã saiu fretado para o Rio de Janeiro, conforme falei semana passada. Eu não tenho nem ideia de quanto ganha o goleiro da Ponte, mas tem que no mínimo ganhar o dobro. Esse time não treina, não pode ser possível. Time ruim demais. Marcelo Pimentel. Eu espero que você esteja errado, Pimentel, mas eu também acho que no mesmo voo que o Flamengo vai voltar o Fluminense. Se não fosse o Diogo Silva, não teríamos vencido. Até quando teremos que assistir o Gé
e o Jean Dias passando fome lá na frente. Diogo Silva pegou tudo e já merece a foto na galeria dos ídolos da Ponte. Ale, não é pra tanto, né, cara? Não é pra tanto. Tá chegando aqui, deixa eu ver se chegou mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Pera aí, Breno. Saudações aos amigos, a Ponte ganhou, mas continua com dificuldade no meio campo. É lento e cria pouco. Dadá de Barão. Isso aí, cara. Assistiu o mesmo jogo que eu. Na sua opinião, por que os jogadores do Bugre são mais assediados do que o nosso rival? A camisa do Bugre tem uma projeção, março, Anápolis. Não. Os contratos feitos pelo Guarani foram, eu não vou falar piores, mas eles dão mais brecha do que os contratos feitos com o atual elenco da Ponte. É isso que eu penso. Tem mais uma aqui, Breno. Quantos pontos é preciso para se classificar entre os 8? Henrique Vianney. Tem a resposta, Breno? Boa tarde, bom dia para você. Muito boa tarde, CH. Bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando pela Rádio Bandeirantes. Eu não tenho a resposta, mas eu vou pesquisar, CH, sobre essa pergunta. Sobre a outra que o ouvinte fez, vou me meter na situação. Por que os jogadores do Guarani estão sendo mais assediados do que os jogadores da Ponte? Porque eles estão jogando melhor, né? Porque o Guarani está em ascensão e eles estão jogando melhor. Agora, a Ponte é líder do campeonato. Não dá para desmerecer o que a Ponte fez até agora. Só que é essa situação que você falou também agora há pouco, CH. Os jogadores da Ponte Preta, o time não tá jogando bem. O time da Ponte Preta não tá jogando bem. Tá como líder do campeonato? Beleza. É claro, tem que valorizar, tem que apoiar. O torcedor que for segunda-feira, segunda da semana que vem no estádio, tem que apoiar. Mas o time precisa jogar melhor. O torcedor quer não só o time líder, mas jogando bem. Em Campinas, 11h46 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vinícius Abarca. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Macaca. A Ponte, que voltou a vencer na Série C, bateu o Maringá por 1-0 no último sábado e aumentou para 6 pontos a vantagem para o primeiro time fora do G8. Lucas Cândido, contando ali com desvio no defensor, foi quem marcou o único gol da partida. Apesar do resultado, a Macaca segue na vice-liderança, isso porque o Caxias venceu o Ituano de virada, né? O Galo de Itu vencia o Caxias no Rio Grande do Sul por 1-0 até os 40 do segundo tempo, mas aí o Caxias no Estádio Centenário virou a partida aos 45 da segunda etapa. A Ponte então 1 ponto atrás ainda do líder Caxias, mais importante que aumentou essa vantagem aí para o rival Guarani, que hoje é o 9º colocado, a Macaca que busca a classificação antecipada à segunda fase da Série C. Quem comentou, claro, sobre esta vitória foi o técnico Alberto Valentim. Ele elogiou a equipe do Maringá e também ficou muito feliz com o resultado positivo da Macaca, que já não vencia há um bom tempo, né? 2 tropeços no Moisés Lucarelli e um resultado importante aí no último sábado contra o Maringá. Era um jogo muito difícil, fora de casa, por algumas razões, pela forma que esse adversário joga, que é muito diferente das demais equipes de Série C, de Série B e Série A, de uma intensidade enorme. Para quem não sabe, são 11 partidas que eles estavam invictos aqui, então tem que enaltecer as estratégias que nós fizemos para esse jogo, os jogadores cumprindo mais uma vez aquilo que nós tínhamos proposto, tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo. É um grupo que está entendendo que não tem vaidade, que tem que cada um procurar ajudar individualmente para o coletivo vir muito forte. O elenco alvinegro que se reapresenta na tarde de hoje, né, visando o próximo duelo contra o Tombense na próxima segunda-feira no Majestoso. Esta partida que seria sábado, mas teve a data alterada aí para o dia 7 de julho, que é segunda-feira da semana que vem, partida marcada para as 7h30 da noite. O técnico Alberto Valentim não vai ter nenhum jogador suspenso. Aí, claro, resta saber, né, fica aquele mistério para saber se terá ou não o retorno do Meia Elvis para a equipe titular. O aproveitamento fora de casa subiu para 86% depois dessa vitória sobre o Maringá, né? São 4 vitórias e 1 empate em 5 jogos nesta Série C, e agora o elenco sabe que precisa melhorar este aproveitamento jogando dentro do Moisés Lucarelli, e a próxima oportunidade já é na segunda-feira que vem contra o Tombense às 7h30 da noite.
Muito bem, muito bem, muito bem. Ô Breno, você quer falar alguma coisa da Ponte? Porque o resultado para mim foi muito bom, mas o desempenho de novo deixou a desejar. E isso vinha acontecendo nas últimas vitórias da Ponte Preta, né, CH? Um resultado bom, mas a Ponte não jogando tão bem ainda, assim, né? Agora, o que interessa realmente? Interessa que a Ponte fique na primeira posição, ou entre os 4, se classifique e suba. É isso que interessa. Mas o torcedor sempre vai cobrar que o time jogue bem, tanto fora quanto dentro de casa, e que tenha um padrão de jogo. Padrão eu acho que o Alberto Valentim ainda não encontrou, e não sei se vai encontrar até o fim do campeonato. Mas os resultados ele tá conseguindo, né? Tem um detalhe muito importante, eu acho que você concorda comigo, que quando você joga e tem um desempenho pelo menos regular, você está mais próximo de vencer o jogo. Então a Ponte ganhou, é fato. Teve competência? Teve. Estou dando mérito aqui. Só que quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Por isso que eu acho que cabe a discussão do desempenho do time. Por que esse time não consegue jogar? Por quê? E se não fosse o goleiro, né? Até como disse o ouvinte, a Ponte teria tomado vários gols. Mas aí, se a gente pegar o resultado final, foi o mais importante para a Ponte Preta. Mas isso que você falou, por que a Ponte não está conseguindo jogar? Só o Alberto Valentim para responder, até porque a gente não pode ver treino mais, né? A gente não sabe o que ele tá fazendo. Se é que ele consegue responder, né? 11h51 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vinícius Abarca. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Bugre. O Guarani, que está mesmo embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, desta vez venceu o CSA por 1-0 no Brinco de Ouro e chegou à 3ª vitória consecutiva na competição. Com o resultado, o Bugre salta da 12ª colocação para a 9ª posição e está somente a 1 ponto de distância do 8º colocado Brusque. Claro, o Guarani ainda pode perder uma posição porque o Floresta entra em campo hoje ainda, justamente contra o Brusque. Mas o que importa é que o Guarani vem embalado no campeonato e conquistou sua 3ª vitória na competição. E o técnico Marcelo Fernandes falou aí sobre este resultado positivo. Sabe, esse mês agora que a gente teve 3 jogos, né, em 30 dias, né? E foram 2 semanas para cada jogo importante pra gente, sabe? Foi bem legal, assim, a sintonia subindo, linear do time todinho. E assim, o CSA é uma equipe perigosíssima, já mostrou isso, tá classificada na Copa do Brasil, mais uma que a gente pega muito difícil, com um grande treinador, bem trabalhada, com grandes jogadores. Então a gente pensa em fazer o melhor. Eu tenho um grupo, estou muito satisfeito com o grupo todo que está aqui. As peças que chegaram, se adaptaram da melhor maneira possível e a gente... Cabe a nós estudar o adversário e colocar aqueles... Eu falo para eles lá dentro, aqui não tem titular nem reserva. Aqui a gente tiver que pegar um e jogar, a gente tem total confiança e eles estão dando conta do recado assim quem joga. O Bugre volta a campo agora pela Série C somente no próximo domingo contra o Londrina fora de casa, né? Depois de jogar 2 partidas no Brinco de Ouro, a equipe alviverde viaja ao Paraná para enfrentar o Londrina, jogo importantíssimo que pode colocar de vez aí o Guarani no G8 da Série C. Mas pela Copa Paulista, o Bugre volta a campo hoje. Tem partida hoje à noite contra o 15 de Piracicaba no Brinco de Ouro da Princesa, jogo marcado para 7 horas da noite. E o Guarani sabe que se vencer o Inhoquim hoje sobe para a 2ª colocação do Grupo 3, partida então de extrema importância. As bilheterias do Brinco abrem a partir das 5 horas da tarde, com os preços dos ingressos variando aí entre 10 a inteira e 5 a meia entrada. Lucas Justen e JP Galvão, pouco aproveitados na Série C, devem estar da equipe titular no duelo de hoje, CH. Legal. Muito obrigado pelas informações. E aí, Breno, alguma coisa a acrescentar do Guarani? Do Guarani em relação ao Emerson, CH, eu na saída do gramado questionei ele, para quem não acompanhou a Rádio Bandeirantes no dia do jogo, se ele vai embora para o Cuiabá, do assédio de outros clubes, tanto Cuiabá quanto Paysandu tem interesse nele. E ele disse, tá na mão dos meus empresários. Até questionei o Marcelo Fernandes, ele disse o seguinte, a gente pode perder alguns jogadores e não tem o que fazer. Eu sei que o Guarani está sondando o Renan Castro, lateral esquerdo do Água Santa. É um jogador que pode reforçar o Guarani. Agora, por que está sondando? Não ia trazer um lateral a mais à toa, né, Claro que não. E tem mais jogador recebendo proposta para sair do Guarani, tá?
Tô fazendo fumaça, não, é informação. Daqui a pouco o Breno, o Carlos Batista vai, com certeza até a tarde a gente vai terminar de checar as informações. Eu lamento muito porque é um momento de ascensão, né? Mas quando o time está se destacando, o Breno colocou aqui, é verdade, o Guarani no desempenho também está indo bem, né? Esse jogo especificamente eu não gostei, principalmente no segundo tempo, mas o Guarani cresceu muito de produção. E quando isso acontece, meu amigo, agora na janela vai ser... Puxa o terço que vai ser complicado segurar os caras aqui. Não é no Guarani, é jogando a Série C. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Mundial de Clubes. Estão definidos os primeiros classificados às quartas de final da competição. No sábado, o Palmeiras venceu na prorrogação Botafogo por 1-0. Pega agora o Chelsea, que também na prorrogação ganhou do Benfica por 4-1. Ontem, o PSG ganhou do Inter Miami por 4-0 e se classificou. Terá como adversário o Bayern de Munique, que venceu o Flamengo pelo placar de 4-2. Hoje tem Inter de Milão e Fluminense, 10 da noite Manchester City e Al Hilal. E amanhã, terça-feira, a definição dos últimos jogos das quartas de final com o Real Madrid e Juventus, Borussia Dortmund e Monterrey. O Palmeiras agora, portanto, prossegue na competição, joga na próxima sexta-feira, 10 horas da noite, contra o Chelsea. Eu destaco agora o Campeonato Brasileiro da Série C. A Série C retornou neste final de semana, com destaque para os times de Campinas, que venceram as suas partidas, ambas pelo placar, no caso do Guarani de 1-0 e da Ponte Preta, que derrotou a sua equipe, o seu rival Maringá, pelo placar de 1-0 jogando fora de casa. Portanto, o Bugre venceu por 1-0. O CSA, tivemos ainda o Retrô perdendo em casa para o Londrina por 4-0, o São Bernardo vencendo o Anápolis Lanterna por 3-0, o Figueirense empatou por 1-1 diante do Confiança, o ABC em casa perdeu para o Ipiranga 3-0 e o Caxias venceu o Ituano pelo placar de 2-0, aliás 2-1, além da vitória por 2-0 do Náutico sobre o Tombense. Hoje, o fechamento da rodada 7h30 tem Floresta e Brusque, 7h30 também Itabaiana e Botafogo da Paraíba. Com os resultados já realizados nesta 10ª rodada da Série C, o Caxias segue na liderança agora com 21 pontos, a Ponte segue na segunda colocação com 20 pontos. O Guarani encostou no G8, é o 9º colocado com 14 pontos, está a 1 ponto do Brusque, que é o último time, o 8º colocado com 15 pontos. Lembrando que na próxima rodada, os times de Campinas terão os respectivos compromissos. No caso do Guarani, vai pegar o Londrina no domingo, 4h30 da tarde. A Ponte Preta joga na segunda-feira que vem, 7h30, contra o Tombense na sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. E para fechar, hoje tem Copa Paulista, terceira rodada, o Guarani 7 da noite no Brinco, recebe o 15 de Piracicaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. YouTube e nas redes sociais.